E a coisa começa a, de fato, ficar mais séria quando o iluminismo ganha forma, e você tem, talvez, o maior filósofo do iluminismo, que é Kant. Né? Kant, com a sua doutrina cética, assim, absoluta, né, do idealismo transcendental, de eu não sei e não é possível saber se existe um mundo da minha própria mente, né? E, de fato, isso destrói não só qualquer teologia, qualquer religião, qualquer filosofia, né? Então, Kant digamos assim, o inimigo natural de Santo Tomás. Né? E com Kant se começa, inclusive... Fala aquela coisa lá que você falou pra mim do livro de lógica lá dele. Pois é, olha só que interessante. Kant, ele dava aulas de lógica, né? E você tem um livro de lógica que foi provavelmente escrito por seus alunos, né? Anotações de suas aulas. E lá ele faz uma breve história da filosofia e assim ele vai citando, né, os lógicos, né, os filósofos e tal. Você tinha aqui os platônicos, você tinha os nominalistas. E entre os nominalistas, você tem ali Santo Tomás. Né? Então, assim, é um negócio assim, é um erro primário. Né? Total, né? E você percebe o quão mal formados eles eram, de que eles sequer conheciam Santo Tomás. Né? Não chegava isso para eles. Né? Então é impressionante. Aí você tem Hegel logo em seguida, que é a absurdidade completa, né? Kant, inclusive, ele tem argumentos próprios contra as 5 vias, né? Olha só que interessante. Kant acredita que é possível provar pela razão que existe um criador da natureza, mas não que esse criador é Deus. Agora, eu fico pensando, o que é um criador da natureza que não é Deus? Boa pergunta. Qual que é a solução? É o demiurgo maçônico, né? O Combo Idade Média Está com 40% de desconto. frete grátis. Não perca, hein? Aproveite logo essa promoção e clique no link que aparece na tela. De fato, é esse criador que não é exatamente o ser omnipotente, moral, né? Que bondoso. É um lado bem gnóstico. Exato. Né? Então, assim, apesar de Kant ser um racionalista, ele leva, assim, como que sem querer, ou sem querer querendo, né? Pra Hegel, que é o absoluto oposto desse racionalismo, é o misticismo Mas completo. aquele lá do Kant, de dizer que você não consegue compreender a realidade das coisas, que tem um mundo oculto, é bem da gnose aqui. Sim, né? sim, com certeza. É totalmente gnóstico aqui. Sim. Você coloca o Kant como a pessoa mais avessa a São Tomás na história? Ou Com você tem certeza. algum outro? Às vezes no sentido da sua doutrina ser quase o completo oposto mesmo, né? Se São Tomás é a filosofia da realidade, Kant é o oposto. Né? Então, por exemplo, assim, Hegel talvez é um filósofo ainda pior que Kant, só que assim, ele já é tão absurdo que eu não gosto nem de colocar ele na régua, né? De tão loucura que é. Tipo, sei lá, por exemplo, Deleuze, filósofos mais modernos. Cara, aquilo que eu acho de verdade que não pode ser, que ele escreveu aquilo lá de zoeira, não é possível, ele escreveu brincando. Não consigo acreditar que alguém escreveu aquelas coisas seriamente, né? O Deleuze tem uma tese filosófica chamada homossexualidade molecular. Então você é molecularmente homossexual. Todos nós somos molecularmente homossexuais. É incrível. Ou seja, a partir de Kant, eu acho que a filosofia praticamente sequer existe. Né? Com Hegel, a loucura é completa. Depois você tem Freud, ou seja, você quando era criança desejava sua mãe. O que é isso, cara? Antes, vamos retomar esse ponto, mas antes eu gostaria que você comentasse de um nome, João de São Tomás. João de São Tomás, sim. Entre os grandes tomistas que houve na história, você tem um português chamado João de São Tomás, né? Um português cuja a mãe, se não me engano, era holandesa, né? E aí o nome dele de batismo era João Poinsot, né? Ou seja, um nome meio afrancesado, né? João Poinsot, João de São Tomás, ele foi muito influente, né? Ele foi confessor de um rei da Espanha. Ele, inclusive, provavelmente ele conheceu grandes santos espanhóis, como sei lá, Santa Teresa da Ávila, né? São João da Cruz, né? E que, inclusive, até na verdade, lembrando aqui uma coisa, Santa Teresa da Ávila, na sua História de uma Alma, né? Aliás, o Castelo Interior, As Moradas do Castelo Interior, ela fala que é mais importante ter um confessor douto do que santo. Muito provavelmente fazendo referência a um confessor que nós sabemos que foi confessor dela, que era um tomista chamado Domingo Banhas. Ele ficou conhecido como o filósofo da predestinação. Né? Isso. Ou seja, esses grandes tomistas, eles tinham ali contato com os santos, contato com reis, contato com os papas, né? E embora eram poucos,
se for em termos quantitativos, né? Eles eram muito influentes, né? Porque o talento deles superava o número, né? E talvez foi isso que fez com que eles sobrevivessem na história, né? Então, assim, você hoje consegue lembrar mais de um João de São Tomás do que, sei lá, de algum filósofo, sei lá, João de São... Como é que é o nome? Pedro Hispano, né? Que é o Papa lógico, né? Então, assim, quem lembra do Pedro Hispano? Quase ninguém. Agora, João de São Tomás é mais fácil lembrar, que era um lógico também, né? Porque o tomismo, a tradição tomista, o talento tomista, ele faz com que nós lembremos, né? Algo interessante também, que parece haver só duas tradições filosóficas, né? No sentido de uma filosofia que começa e tem ininterruptos seguidores até hoje, né? Você tem a filosofia tomista, que de fato teve, desde São Tomás, ininterruptos seguidores, ao modo de uma religião, não no sentido de uma religião Sim, que não seja claro. católica, mas no sentido de uma obediência religiosa, né? E você tem outra doutrina que também se comporta como uma religião, que é o marxismo, né? De fato, o marxismo é a única outra doutrina que, depois da morte de Marx, até hoje, nós temos ininterruptos seguidores. Todos os outros filósofos... Kant não teve Não também, teve, não teve. Porque imediatamente depois de Kant teve a negação de Kant. O chamado pós-kantismo é a negação completa de Kant, né? Que é Hegel. Hegel nega completamente Kant. Ou seja, Platão, né? Para Platão teve a sua academia e logo depois os que tomaram a academia negavam as teorias de Platão. Aristóteles, né? O liceu aristotélico foi tomado por pessoas também que negavam doutrinas aristotélicas, né? Você não tem na filosofia, na história da filosofia, essa ideia de continuidade. Essa como que sucessão apostólica, né, da filosofia. Você só tem essas duas doutrinas que se sucedem perfeitamente, né? Aí depois nós falamos em Hegel, vamos para o então, século XIX. Exato. No século XIX é quando a coisa fica mais terrível pro lado dos católicos, que é quando as grandes heresias começam a tomar consciência que elas são como que um câncer, né? E o câncer, ele não pode existir fora daquele no qual ele hospeda. Toda heresia, antes, tinha a noção de que queria se separar da igreja. O protestantismo queria se separar da igreja, o iluminismo se separou da igreja, né? Os cismáticos gregos se separaram da igreja. No século XIX, os hereges começaram a de fato se organizar para tomar a igreja, né? Sobretudo pelos liberais, mas não só por eles, né? Você tinha uma heresia, que era a heresia dos tradicionalistas, né? Que não se confundia com os tradicionalistas de hoje, né? Eram basicamente um grupo de teóricos que acreditavam que Adão teria dado uma tradição primordial, Isso, secreta, que nós... Se vê pessoas defendendo isso até hoje. Exato, não é difícil encontrar por aí. E que também você tinha padres ali que defendiam essa doutrina. Você tinha... Por exemplo, não sei se você conhece Joseph de Maistre, Sim, que foi famoso contra a Revolução Francesa. Joseph de Maistre, ele foi pra Rússia, entrou pra maçonaria lá, e lá que ele começou a falar dessas doutrinas tradicionalistas lá, né? Então, assim, apesar de... Lembrando que a maçonaria russa era fortemente influenciada pela cabala, né? Olha só. Então, assim, uma coisa leva a outra, né? E, de fato, Joseph de Maistre foi muito influente no meio católico, dos meios católicos, né? E você tem o início dessas heresias que querem como que tomar o catolicismo pra si, né? Ou seja, você tem um catolicismo de fantoche e por trás você tem a heresia, né? Como que em círculos concêntricos, aí lá no fundo tem a heresia, né? E nisso os papas começam a perceber o que está acontecendo e numa reação, mas uma reação retardada no sentido de que era tarde demais, né? Eles começam um trabalho absurdo de falar a favor de São Tomás e a promulgar São Tomás como verdadeiro filósofo da igreja. O primeiro grande a fazer isso foi Leão XIII com a sua Eterni Patris. Antes vamos comentar de Pio IX, porque o Concílio Vaticano I também teve influência de São Tomás. Sim, com certeza. E também pelo irmão do Leão XIII. Que irmão do Leão XIII? Não foi o único, mas ele foi foi o irmão do Leão XIII que influenciou ele no tomismo quando eles eram jovens. Que legal. E o Papa Pio IX tinha nomeado o irmão de Leão XIII, que agora me deu branco o nome dele, das comissões do Concílio Vaticano I. Como ele era um tomista, então daí uma parte dessa força da influência de São Tomás no Concílio Vaticano I é por causa do irmão de Leão XIII, que agora me deu um branco completo o nome dele. Que legal. De fato, o Concílio com o Vaticano I, embora normalmente nós lembremos dele por causa da infalibilidade, né?
em que ali você vê mais uma proeminência de São Roberto do que qualquer outra coisa, né? Ou seja, a eclesiologia, né? O fato é que os capítulos primeiros dos documentos do Concílio Vaticano I é sobre Deus e a criação. Que é espetacular. Exato, é belo. Né? Você tem ali uma definição tomista de Deus como ente que é, ou seja, ou melhor, o ser que é sua própria essência, né? Aquele que é por essência. Então, em Deus, Deus é sua felicidade, Deus é seu conhecimento, Deus é seu amor, não existe distinção em Deus. Isso é perfeitamente tomista. Né? E a definição de Deus como o ente subsistente por si mesmo, que em sua essência é seu ser, é uma definição tomista, que Scotus nega. Né? E outros filósofos também vão negar a sua maneira. Eu não sei porquê, tem um problema com o Concílio Vaticano I, que é só divulgado como coisa da infabilidade papal. Sim. E se ignora esse começo aí dos primeiros artigos dele, que são espetaculares, é São Tomás puro. Né? Inclusive, no começo se fala sobre se declara que é possível conhecer a Deus pela sua razão mediante as criaturas. Agora, isso aqui é um ponto importante, tá? Então, é dogmático que é possível conhecer a Deus mediante as criaturas. Não é um argumento ontológico, ou seja, um argumento só pela... vou raciocinar aqui um ente perfeito, e portanto o ente perfeito tem existência, e portanto ele existe, né? Você está se referindo ao Santo Anselmo. Exato. É um argumento pelas criaturas. Ou seja, um argumento quia, né? Que parte das coisas sensíveis... Bom, as coisas sensíveis têm certas perfeições. Por exemplo, a mobilidade, mas as coisas não podem se mover ad infinitum, portanto é necessário um primeiro motor imóvel. Aí nós vamos entrar nas provas desse Exato. Exatamente. Ou seja, você não tem pra onde correr. Não existe outro argumento quia pelas criaturas que não seja São Tomás. Né? Ou seja, você meio que ali você já teve outra dogmatização de São Tomás. Diga pelo menos algo de São Tomás. Né? Então, se nós tínhamos isso no concílio de Trento, com a transubstanciação, nós tivemos agora no Concílio Vaticano I, com a questão da prova da existência de Deus e da definição de Deus, né? Definição, o conceito de Deus. E nós tivemos também no Concílio de Florença outras coisas. Por exemplo, no Concílio de Florença se dogmatizou... Século XV, né? Se dogmatizou que os anjos são só espírito, não tem matéria. Que é uma doutrina tomista. Isso eu não sabia. É uma doutrina tomista. Foi nessa ocasião que foi dogmatizado, então. Se dogmatizou também que o homem é feito só de corpo e alma e, portanto, matéria e forma. Né? Que é algo que alguns agostinianos negam. Né? Que o próprio Dom Scoto vai negar, né? Do que? Negar em relação a um anjo ou um homem? Um homem. O Dom Scoto afirmava que, na verdade, existe como que muitas formas em Deus, em um homem, na verdade. Então você tem a forma humana, você tem a forma do corpo, entendeu? E antes de São Tomás também tinha o ilemorfismo universal, né? Exato. De que o homem, ele é... São Boaventura defendia isso. Exato, São Boaventura. De que os anjos, eles teriam uma certa forma de matéria sutil. E a própria alma do homem também teria essa parte material. Isso aí foi combatido, então, no Concílio de Florença. Exato. Mais um triunfo de São Tomás. Veja só, né? E agora, a partir, então, do século XIX, você tem o esforço dos papas, não mais proclamando doutrinas de São Tomás, sem dizer, digamos assim, quem é o autor, né? Mas proclamando Santo Tomás como o filósofo da igreja. Né? E são inúmeros. Eterni Patris é só uma delas. Né? E veja só, eu trouxe aqui algumas citações da Eterni Patris, que elas são muito fortes. Olha só. Quanto a que falem que a autoridade de Santo Tomás é só a teologia e não a filosofia, diz Leão XIII na Eterni Patris. Essas palavras, ainda que atingem somente a teologia escolástica, estendem-se, todavia, à própria filosofia. Ou seja, a autoridade de São Tomás não é só a teologia, é também a filosofia. Então, você não é livre para ter a filosofia que quiser, né? Porque isso é uma doutrina que normalmente você tem, o filósofo ele precisa ter liberdade, né? Então, ele precisa olhar para a realidade, porque se ele for vir pela autoridade, ele não é filósofo, né? É teólogo. É uma filosofia, uma teoria que o Olavo de Carvalho defendia. Né? Continua Leão XIII. Outros, finalmente, não têm duvidado propor Santo Tomás às academias e escolas superiores como modelo e mestre a quem podiam seguir com segurança. E a tal respeito merecem recordar-se aqui as palavras de São Urbano V, à Academia de Tolosa. Queremos, pelo teor das presentes, mandarmos que se sigais as doutrinas de Santo Tomás como verídicas e católicas, e que envideis todos os esforços para desenvolvê-las. Ou seja, nós temos o dever, como teóricos, se nós quisermos ser filósofos ou teólogos, de desenvolver a doutrina de São Tomás. Não é outra, não é a nossa própria, é desenvolver a doutrina de São Tomás.
Seguindo o exemplo de Urbano V, Inocêncio XII impõe as mesmas prescrições à Universidade de Luvânia e Bento XIV ao Colégio Dionisiano de Granada. A fim de pôr termo a essas decisões de sumos pontífices acerca de São Tomás de Aquino, acrescentaremos a seguinte testemunho de Inocêncio VI. A doutrina de São Tomás tem sobre as outras, excetuando as canônicas, a propriedade dos termos, o modo de expressão, a verdade das proposições, de sorte que os que a seguem nunca se veem surpreendidos fora do caminho da verdade. E quem a combate tem sido sempre suspeito de erro. Isso aqui impressionante. É exatamente o que a gente falou. Impressionante. Ou seja, assim como a devoção à Nossa Senhora é como esse sinal de ortodoxia, também é a São Tomás. Né? Isso aqui não é uma opção. Não é, isso aí é opcional. Eu posso seguir, talvez, preferencialmente a filosofia católica. Não, é a filosofia segura da igreja. E, pô, a fé é algo que eu acho que é melhor ter segurança, né? É melhor brincar muito com ela. Né? Continua Leão XIII. Com efeito, é sabido que entre os principais promotores das heresias, houve alguns que declararam em alta voz, que isso aqui é Lutero, né? Que suprimida a doutrina de São Tomás de Aquino, se comprometiam a empreender uma luta vantajosa contra todos os doutores católicos e aniquilar a igreja. Ou seja, Lutero falava que se suprimir São Tomás, você acaba com todos os doutores católicos e a própria igreja. Né? Ou seja, não existe espaço para dúvida disso aqui. E, Marcelo, existem muitos, mas muitos católicos hoje mesmo, assim, de Instagram, sabe? Gente famosinha, que quer afirmar que, não, o Santo Tomás não é assim tão importante. Por exemplo, quantas pessoas tem aí querendo falar de doutrina católica, de filosofia católica, de teologia católica, e quantas elas colocam o nome de Santo Tomás no meio do que estão falando? Sinceramente, é muito pouco que eu consigo pensar. É muito pouco. E quando colocam como mais um doutor dentre vários doutores. Exato. E por isso, essas pessoas, né, que querem ensinar filosofia filosofia católica e se distanciar de São Tomás de Aquino, muitas das vezes, o que elas fazem? Elas querem propor vários autores. Não, nós vamos estudar vários doutores da igreja, por vezes nem doutores, nem santos que nem são doutores da igreja, ou um teólogozinho de paróquia lá no meio da Rússia, para mostrar que não, você estuda São Tomás de Aquino, você estuda uma doutrina exotérica, né? Eu estou por trás. Eu estudo aquilo que abrange fora do tomismo. Só que isso é errado, a igreja não aprova esse tipo de comportamento, porque São Tomás de Aquino é uma doutrina segura. Não dá para você querer ensinar às pessoas a sua própria filosofia que se distancia de São Tomás de Aquino. Disse a igreja que, portanto, o critério das outras filosofias é a própria filosofia de São Tomás. Perfeito. E diz ali, o Pablo acabou de falar, que se você se distancia de São Tomás de Aquino, você é suspeito de erro. Isso é muito grave. E existe um sede contra que poderia se dar ao que eu estou falando, que ainda antes do concílio, houve um jesuíta que escreveu um artigo querendo dar uma interpretação mais amena a essas proposições de São Tomás como o filósofo e teólogo mor da igreja, né? E quem foi ele? Eu não vou me lembrar agora o nome, mas ele não era muito famoso. Né? Mas é que isso veio à tona recentemente na internet para, eu posso fazer de qualquer teólogo, né? E ele trouxe esses argumentos desse teólogo jesuíta. E esse jesuíta traz uma série de citações dos papas, mas em situações, digamos, não magisteriais. Por exemplo, o discurso de Papa Pio XII ao colégio jesuíta tal. Discurso do Papa Pio XII à rádio tal. Conversa do Papa Pio XII com o Monsenhor tal. E ali, o Papa, querendo ser, digamos, diplomático, né, ele concede pontos que nos próprios documentos não são concedidos e até negados. Né? E agora, me diz, Marcelo, ou seja, se o Papa hoje aparecesse falando no avião algo que é completamente contrário à doutrina católica, você teria que acatar? Não. Claro que não. Exato. Não tem a força de um documento. Depois, você está numa conversa informal, está mais aberta, não tem a coisa de ser um documento pensado, escrito. Né? Exato. Não dá para comparar. Isso não é critério, Marcelo. É magistério privado. Ou seja, não é critério, você não tem base nenhuma. O Papa não é infalível 100% do tempo. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.